Gastronomia otomana é diferente de gastronomia turca, tá? Gastronomia otomana é um recorte do Império. Então, você tem 1 zilhão de etnias, 1 zilhão de povos ali dentro, e que meio que na cozinha palaciana, a cozinha do Império, meio que era um recorte dessas coisas. Era muito comum você rodar os cozinheiros dos palácios, irem para o palácio de Istambul. Então, era comum os cozinheiros de Damasco irem para o Topkapı em Istambul para fazer essa rotação de cozinheiro. Então, é uma gastronomia muito rica e diferente. Quando você tem a formação da República e a Turquia vira um Estado único, uma república, onde você começa a construir a nacionalização desses povos, a romantização desses povos, eles meio que utilizam a gastronomia da Anatólia, que é uma região central ali próximo da Síria, como a base da gastronomia turca. Então, ele é um pouquinho diferente em alguns aspectos. Então, assim, sendo mais prático. Na gastronomia turca, otomana, é muito comum você encontrar elementos mais adocicados, especiarias mais doces, um pouco daquilo que tem no estereótipo do que a gente imagina que é uma gastronomia do Oriente Médio. A gastronomia turca, ela meio que foge um pouco mais disso. É muito mais pimenta, temperos mais amargos, então muita pimenta do reino, eventualmente noz moscada. Então isso meio que acaba surgindo. É óbvio que alguém vai ouvir e falar assim, imagina, eu fui para Istambul em tal lugar e não era assim. De novo, é um país gigantesco e cada região vai imprimir de maneira geral. Mas entendendo o que eles consideram como base da gastronomia turca, você acaba meio que tendo essa divisão da gastronomia otomana. Então, eu fui para estudar a gastronomia otomana. Eu fui para entender a gastronomia palaciana, dos palácios e afins. E eu trabalhei nesse restaurante. Eu sempre conto uma historinha que eu falo que quando eu fui, uma das primeiras coisas que eu fui aprender a fazer era a sopa de tomate. E quando eu fui fazer a sopa de tomate, o cara falou assim, não, eu vou te ensinar a fazer uns pratos icônicos da gastronomia turca, sopa de tomate, que não sei o quê. Vou te ensinar. Desce lá no estoque, você vai pegar extrato de tomate. Extrato de tomate de... Lá os extratos de tomates acabam tendo o nome das regiões. Né? Então eu peguei dois tipos de extrato de tomate, um tipo de extrato de pimentão e subi para a cozinha. E na hora que a gente começou a fazer, ele falava para mim, não, coloca manteiga na panela, extrato de tomate, água, sal e tá pronto. E eu ficava pensando assim, pô, sério mesmo? Pô, gastei mó grana, viajei metade do mundo pra vir até aqui pra fazer sopa instantânea com extrato de tomate. Pô, mancada, né? Porque no Brasil a gente tá acostumado a usar extrato de tomate, tá aí o elefante aí que faz parte do nosso dia a dia. E quando eu coloquei e eu fiz e misturei, na hora que eu experimentei, eu falo que nesse dia minha vida mudou. Porque foi uma explosão de sabor. De camada, de profundidade e por uma parada super simples. E foi naquele dia que eu parei e pensei assim, falei, porra, peraí, eu vim aqui para aprender, né? Eu já tinha sido chefe e tudo mais. Falei, não, eu vim aqui para aprender, vou jogar tudo o que eu acho, todos os meus preconceitos de lado e vou realmente emergir nisso e tentar absorver o máximo possível. Eu não sei nada e eu vim aqui para aprender. E foi uma parada incrível, porque a preocupação que eles têm... Isso eu digo Turquia, que foi o meu primeiro contato, mas o Oriente Médio, de maneira geral, acaba me tendo... A gastronomia é algo muito forte para eles. É uma impressão cultural que eles tentam manter a qualquer custo. E a preocupação que eles têm com o ingrediente e com essa tradição é uma parada apaixonante. Então, eu sempre falo, essa sopa de tomate é uma parada que mudou minha vida e realmente ampliou meus horizontes. E foi onde eu tive esse contato. Eu falei, não, putz, agora eu quero aprender, quero entender, quero comer. E realmente, desse dia em diante, minha vida mudou. Então, mas o que você falou que foi quase que uma sopa instantânea. O que você acha que trouxe essas camadas de sabores? Era a questão, assim, do tomate ser de regiões, assim? Tipo meio DO, sabe? É porque, assim, as pastas não é só tomate. Obviamente, os tomates, por exemplo, a pasta que eu usei acho que era de Antáquia, se eu não me engano. A gente usou uma pasta de Antáquia, a pasta de pimenta era de Gaziantep, que são outras regiões. Então, obviamente, o terroir dessas regiões vai interferir na qualidade do tomate, mas aqui não é só tomate. Então, eles pegam o tomate, eles secam, eles fermentam, algumas versões, né? Se fermentam o tomate, seca o tomate, mistura com especiaria, mistura com salsão, com 1 zilhão de outras coisas, e acaba trazendo uma profundidade muito maior do que simplesmente uma pasta vermelha que a gente compra no supermercado no Brasil, que eventualmente ela vai ter um gosto até metalizado, muito forte, alguma coisa assim. Era realmente um ingrediente que pra gente parecia uma coisa, pra mim no caso, né? Parecia algo ordinário, algo secundário assim, mas na verdade tinha todo uma história impressa naquele produto simples. Porque lá você compra isso nos mercados, mas assim, você compra igual a gente compra,
sei lá, especiaria na feira, que ficam uns tiozinhos com um monte de potinho, lá você tem. Você vai nas feiras e o pessoal tem latas e latas disso aberto, com as denominações de origem, não sei o que, pra você provar e assim. Tem muita profundidade. Você vê realmente uma preocupação e você consegue entender as regiões experimentando esses produtos. Então, assim, é uma parada realmente mágica. Né? E se você acaba entendendo o porquê que o árabe no Brasil usa muito e às vezes você não entende o porquê. Porque vem dessa herança. E é realmente uma parada fascinante, assim. E é incrível. Se tiver a oportunidade de ir a Istambul, vá e experimente as passas, que você vai ficar chocado, assim, como uma parada tão simples, basicamente com os mesmos ingredientes, pode ser tão diferente entre si.